Olá, sou o professor Marco Pereira, do site Estudo FQ. Vamos fazer a ficha formativa 1.2 de Química, a subunidade 1.2, estados de equilíbrio e extensão das reações químicas. Vamos lá. Vamos ao exercício número 1. O monóxido de carbono e o hidrogênio reagem de acordo com a equação química seguinte. Então, monóxido de carbono, estado gasoso, com 3 moles de hidrogênio gasoso, dão origem a uma mole de metano e uma mole de água, ambos no estado gasoso. Quando uma mole de monóxido de carbono reage com 3 moles de hidrogênio, quando uma mole de monóxido de carbono e 3 moles de hidrogênio são colocados num reator de 10 decímetros cúbicos, temos aqui então o volume do reator, de capacidade, a 927 graus Celsius, passado algum tempo atinge-se o equilíbrio. A mistura em equilíbrio contém 6,21 gramas de metano. Sabendo que a temperatura não varia, determina a concentração dos componentes da mistura em equilíbrio. Preciso saber a concentração. Okay? A concentração é N sobre V. E aqui aparece os dados. Estes dados são no início, iniciais. E aqui aparece um dado do equilíbrio. O que me costumam perguntar sempre é quando é que eu faço a tabela? Quando é que é preciso fazer uma tabela para resolver estes exercícios? Ora, é sempre que eu tenho dados do início e dados do equilíbrio. E a seguir perguntam-me quanto é que eu faço, qual é a concentração no equilíbrio, calcular o KC, que é no equilíbrio. Então vamos fazer a tabela será assim. A tabela serve para saber como é que é a distribuição quando eles estão a reagir, como é que vão ser distribuídos os reagentes e os produtos. Gasoso, vamos fazer com o número de moles inicial e temos assim, temos monóxido de carbono, 1 mol, 3,00 mol de hidrogênio e foram colocados apenas estes no início. A variação de moles, como é que é? Vai sair daqui, como a reação vai no sentido direto, vai sair dos reagentes 1 mol, vai sair 3 moles do reagente do hidrogênio e chega aos produtos 1 mol mais 1 mol. Número de moles em equilíbrio será 1,00 menos x, 3,00 menos 3x e o metano em equilíbrio será x e a água terá a mesma quantidade. O dado que vem aqui, 6,21 gramas de metano, é a quantidade que está em equilíbrio. Ou seja, isto está aqui, x igual a 6,21 gramas de metano. Se eu conseguir passar de massa para moles, já sei qual é a quantidade de metano que está aqui presente. Então, quanto é que é este número de moles? Vou fazer aqui à parte. Massa molar do metano é 16,0405 gramas por mol. Então, número de moles é massa sobre massa molar, 6,21 gramas a dividir por 16,05. Aqui. Vou fazer aqui. Vamos fazer o cálculo, 6,21 a dividir por 16,05 e dá 0, nós temos 3 algarismos significativos, 3, 8, 7 mol.
Pronto, sei que aqui tem 0,387 mol. Isto corresponde a X. Se por acaso tivesse aqui que era 2x, tinha chegado aos produtos, então este valor seria 2x e tínhamos que tirar o x. Aqui já sei então também que a quantidade de água em equilíbrio é 0,387 mol. Agora posso tirar aqui, saber a quantidade de mols em equilíbrio de monóxido de carbono, 0,387, que é igual a 0,613 e 3 menos 3 vezes 0,387 dá 0,387. Ok. Deixa eu confirmar o valor. Deu exatamente o mesmo. Menos 3. Ok. Tinha feito aqui mal. Pronto. O resultado então desta conta é 1,839 mol. Tenho as quantidades em equilíbrio, que são estas. Aproveitei a tabela para fazer os cálculos. Aqui e aqui. A pergunta determina a concentração. Ora, a concentração é nada mais que o número de moles por volume. Então, vou fazer o cálculo aqui de sobre 10. Vai dar 6,13, ao contrário, 0,0613 mol por decímetro cúbico. Aqui, o seguinte, então é tudo a dividir por 10. É aumentar uma casa decimal. E temos 0,01839 em mol por decímetro cúbico. Aqui 0,0387 mol por decímetro cúbico e 0,03 mol, mol por decímetro cúbico. Temos as concentrações em equilíbrio e já está. O exercício já está feito. Vamos fazer o exercício seguinte. Vamos ver, o trióxido de enxofre pode decompor-se em fase gasosa, originando dióxido de enxofre e oxigênio. Esta reação é traduzida por, temos aqui a equação química, considera um recipiente com um volume de, deixar aqui o volume, 2,0 litros ou decímetros cúbicos de capacidade, se introduziram 4 mol de SO3 à temperatura ambiente. Pronto, temos aqui o número de mols inicial, foi 4,00 mol. Depois do sistema atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 tinha reagido. Então, nós temos aqui a variação. Okay? Isto é 40% é o que reagiu. Determina a composição molar. Aqui quero saber qual é o número de mols da mistura em equilíbrio. Então, neste caso, vamos fazer a tabela. 2 SO3 gasoso, 2 SO2 mais água. O que é que nós temos aqui? No inicial temos 4,00 e temos 0 de cada um deles. A variação foi menos 2x, vai no sentido direto, mais 2x e mais x.
Ora, este menos 2x corresponde a 40% do inicial. Número de moles em equilíbrio. Vamos ter 4,00 menos 2x mais 2x mais x. Vamos tentar ver quanto é que é 40%. Este é o que dissociou-se. Podemos fazer 40% assim, ou que, deixa eu pôr aqui alguma coisa antes, o n, ou posso pôr a variação de número de moles é igual a 4,00 vezes 40%. Então, isto vai dar 4 vezes 1,6. Ver se isto faz sentido. 1,6 foi o que verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial da SO3 tinha reagido. Então, são estes que reagiram. Este corresponde a menos 1,6, foi o que saiu. Okay? Então, 1,6 é igual a 2x. Se eu quiser saber x, é 1,6 a dividir por 2 e é 0,08 mol. Então, eu já sei aqui as quantidades de x, o número de moles em equilíbrio vai ser, vou deixar aqui, então, x é igual a 0,08 mol, do x é 1,6 mol, e aqui nós temos 4,0 menos 1,6, que é 4 menos 1,6, 2,4. Temos as quantidades ou a composição molar da mistura já no equilíbrio. É este. No 2.2, seleciona a opção que corresponde ao valor da constante de equilíbrio, Kc. Então vamos calcular a constante de equilíbrio. Para isso temos que ter concentração em equilíbrio. Vou aqui um cálculo à parte, que nós precisamos para saber o delta N, a variação, e vou continuar a tabela por baixo. Concentração e equilíbrio tem número de moles a 2,4 moles a dividir por o volume, que é 2,0 decímetros cúbicos. Aqui 1,6 a dividir por 2 e 0,08 a dividir por 2 a concentração de oxigênio. Aqui estava este aqui. Então, 2,2, qual é a concentração, qual é o constante de equilíbrio? Tenho a fórmula para a concentração, o Kc, para este equilíbrio, é a concentração de SO2 ao quadrado, concentração de oxigênio em equilíbrio, tudo em equilíbrio, e SO3, concentração em equilíbrio ao quadrado. O Kc, posso fazer aqui o SO2 é um produto, 1,6 a dividir por 2 ao quadrado, 0,08 a dividir por 2, embaixo 2,4 a dividir por 2 litros e ao quadrado. O cálculo dá 1,6 a dividir por 2, tudo ao quadrado, vezes 0,08 a dividir por 2, a dividir 2,4 a dividir por 2 e ao quadrado. Dá 0,0177 e significa que é
à linha B, 1,8 vezes 10 elevado a menos 1. Não tem unidades, atenção, KC não tem unidades. Ok. Vamos ver outro exercício. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, neste restinho que falta. 2.3. A reação de composição do SO3 é uma reação endotérmica. Ou seja, o ΔH é maior que 0. Endotérmica absorve em que o sistema químico absorve este número de joules por cada mol de SO3 que se decompõe. Qual a variação de energia expressa em kJ associada à decomposição de 4 mols? Então, podemos fazer assim. Eu tenho aqui 9,2 vezes 10 elevado a 4 joules por 1 mol de SO3. Para 4 mol, será X. Será apenas multiplicar então, 4 vezes 9,82, ESP 4, e dá 392,800 joules. Como é pedido em kilojoules, então a variação de energia é 392,8 kilojoules. Pronto, este exercício saiu no Exame Nacional em 2013, na segunda fase. Espero que dê também uma ideia que o Exame Nacional pode ser mais acessível e podemos ter muito boas notas no exame com estudofq.pt, claro. Vamos lá.